A noite sempre fala a verdade para quem esconde um sentimento. Porque quando o mundo finalmente fica quieto e as distrações somem, quando ninguém mais está olhando e a pessoa não precisa mais fingir força, a verdade que ela guarda durante o dia começa a subir devagar até a superfície. E em algum lugar nesta noite, enquanto você tenta seguir em frente, tenta se manter ocupado, tenta convencer a si mesmo de que certos sentimentos existem só na sua imaginação, alguém mais novo que você está pensando em você de novo. Não de forma casual ou passageira, mas daquele jeito que insiste em voltar. Não importa o quanto essa pessoa tente afastar o pensamento. Ela repete sua voz na cabeça mais vezes do que admite para qualquer um. Ela guarda na memória os detalhes mínimos sobre você que mais ninguém percebe. A forma como sua energia muda quando você está cansado. A forma como o seu silêncio pesa mais do que suas palavras. A calma estranha que você carrega mesmo quando está se desmontando por dentro. E o que mais confunde essa pessoa é que ela nunca esperou se sentir tão profundamente ligada a alguém como você. Ainda mais a alguém que enxerga através das pessoas com a naturalidade que você tem. Porque essa ligação não começou por atração superficial. E é por isso que ela continua voltando à noite, sem descanso. Existe algo emocionalmente perigoso em ser compreendido por alguém emocionalmente maduro. E almas mais jovens, muitas vezes, nem percebem o quanto estão carentes de segurança emocional, até encontrarem uma pessoa que carrega profundidade sem esforço nenhum. A maioria das pessoas que essa alma cruzou antes era barulhenta, teatral, inconstante nos sentimentos, viciada em atenção ou apavorada com qualquer intimidade emocional real. Mas então, ela encontrou você, e algo dentro dela ficou quieto pela primeira vez em muitos anos. Não porque você seja perfeito, mas porque a sua presença pareceu genuína, e genuinidade é rara hoje em dia. O mais curioso é que essa pessoa provavelmente nunca planejou cair nessa espécie de obsessão emocional. Na verdade, parte dela resistiu bastante. Talvez tenha se afastado em certos momentos, agido de forma distante, confusa, fria ou indisponível de propósito. Mas distância emocional nem sempre significa ausência de sentimento. Às vezes significa que os sentimentos ficaram grandes demais para controlar, principalmente para alguém mais jovem que ainda não entende totalmente o próprio mundo interior. É preciso entender algo importante sobre a mente humana aqui. As pessoas não ficam presas às conexões fáceis e simples. Elas ficam presas às conexões que despertam algo inacabado dentro delas. E você despertou algo profundo nessa pessoa. Algo para o qual ela não estava emocionalmente preparada de forma nenhuma. Talvez tenha sido a sua calma que a atraiu com força. Talvez tenha sido a dor por trás do seu olhar. Aquela que você nunca explicou por completo a ninguém. Deixe nos comentários se você já teve alguém mais novo se apegar assim a você. Talvez tenha sido essa mistura estranha de força e tristeza que você carrega ao mesmo tempo, sem reclamar. Ou talvez tenha sido o fato de que, perto de você, essa pessoa se sentiu emocionalmente exposta sem nem tentar. E isso a assustou de várias formas. Porque jovens costumam confundir intensidade emocional com empolgação passageira, que se apaga rápido. Mas o que essa pessoa sente por você é diferente de tudo isso. Não é aquele tipo de atração barulhenta que some depois de algumas semanas ou meses. É do tipo silencioso, do tipo perigoso, que entra devagar no subconsciente até que sua presença passe a aparecer em momentos comuns da vida dela, sem pedir licença. Essa pessoa pensa em você ouvindo música tarde da noite, quando tudo está calmo. Pensa em você em salas cheias de gente, quando todo mundo ao redor de repente parece vazio para ela. Pensa em você mesmo conversando com alguém atraente, mas ainda assim,
comparando aquela ligação emocional com o que sentiu com você antes. E às vezes, ela se odeia por isso, porque por mais que tente seguir em frente emocionalmente, a sua energia continua voltando com força. Carl Jung entendeu algo assustador sobre os vínculos e apegos humanos. As pessoas são atraídas por quem ativa partes escondidas do inconsciente delas ao longo do tempo. E às vezes, a idade tem muito pouco a ver com essa força de atração emocional. Uma pessoa mais jovem pode, sem esperar, ficar tomada de sentimento por alguém mais velho, porque essa pessoa mais velha representa estabilidade emocional, sabedoria, profundidade, segurança, mistério ou cura, algo que a alma dela buscava em segredo a vida inteira. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas para ela. A pessoa mais jovem talvez nem saiba como expressar esses sentimentos de forma clara e correta. As emoções dela podem aparecer de maneira indireta e desencontrada, em olhares que duram tempo demais, em ciúmes que ela finge não sentir, em sumiços repentinos seguidos de retornos inesperados, em espiar suas redes sociais em silêncio sem interagir muito, em lembrar coisas que você mencionou de passagem e já esqueceu, numa tensão emocional impossível de explicar com lógica para qualquer pessoa. Porque o que essa pessoa sente por você vai além do que as palavras conseguem descrever. E toda noite, quando as defesas dela finalmente caem, a verdade volta sem falhar. Existe ainda outro motivo para esse apego ter ficado tão forte com o tempo. Digite sim, se quiser que eu revele os motivos psicológicos escondidos por trás desses pensamentos noturnos. Você provavelmente não correu atrás dessa pessoa do jeito que outros fizeram no passado. Você não se forçou a entrar na vida dela, nem insistiu demais. Você não implorou por validação em nenhum momento. E de forma estranha, o autocontrole emocional desperta fascínio em quem está acostumado com o caos superficial das relações comuns. A sua contenção despertou curiosidade nessa pessoa. O seu silêncio a fez pensar bastante. A sua profundidade emocional a fez se sentir segura e exposta ao mesmo tempo, de um jeito novo. E exposição vicia quando alguém passa a vida inteira se escondendo emocionalmente dos outros. O que mais dói é perceber que você a afetou sem nem tentar fazer isso. É isso que a mantém acordada à noite pensando. Porque um impacto emocional acidental é muito mais poderoso do que qualquer sedução planejada. Você tocou partes dela que ninguém mais alcançou com tanta naturalidade. E agora, mesmo quando ela tenta se distrair com outras pessoas, conversas, relacionamentos passageiros, atenção, trabalho ou entretenimento, algo dentro dela continua voltando para você. Isso acontece de repente, sem avisar. Às vezes, uma música lembra a sua energia e a sua presença. Uma frase lembra algo que você disse casualmente numa conversa. Um momento de solidão traz o seu rosto à mente dela sem qualquer aviso. E durante essas horas quietas da noite, quando a honestidade se torna inevitável, ela finalmente admite para si mesma algo que raramente diz em voz alta para alguém. Ninguém nunca me fez sentir o que essa pessoa me fez sentir. Essa percepção transforma as pessoas, principalmente almas jovens, que ainda tentam entender a diferença entre atração e ligação emocional de verdade, porque a atração acende o corpo por pouco tempo, mas o reconhecimento emocional toca a alma de um jeito que dura. E uma vez que alguém vive esse reconhecimento com você, as conexões comuns passam a parecer incompletas depois disso. É por isso que essa pessoa pensa em você antes de dormir toda noite. Não porque esteja simplesmente encantada, mas porque uma parte do mundo interno dela se apegou fortemente à sua presença. E talvez a parte mais dolorosa de tudo isso seja que ela pode nunca confessar isso abertamente. Jovens costumam temer a vulnerabilidade emocional mais do que a própria solidão.
Eles temem a rejeição, temem o constrangimento, temem perder totalmente o controle emocional, temem parecer fracos ou admitir que alguém ganhou influência sobre os próprios sentimentos. Então, em vez de falar com honestidade, permanecem presos num silêncio emocional por longos períodos. Mas o silêncio não apaga o apego. Ele o aprofunda com o tempo. A mente humana fica obcecada com aquilo que não consegue resolver com facilidade. E a tensão emocional não resolvida cresce mais forte à noite, porque não há mais distrações para abafá-la no silêncio. É por isso que essa pessoa repete suas conversas várias vezes na cabeça durante essas horas. É por isso que ela imagina cenários em que finalmente conta a verdade sem se conter. É por isso que ela se pergunta se, em segredo, você também sente essa ligação de alguma forma. E se você está assistindo a isso agora, com uma sensação estranha no peito, existe um motivo claro para isso. Uma parte de você já percebeu isso há tempos. A intuição costuma ser o subconsciente reconhecendo uma energia emocional antes de a lógica conseguir explicá-la por completo. Às vezes, você sente uma atração por alguém sem entender por quê. Às vezes, você pensa nessa pessoa no exato momento em que ela está pensando em você, mesmo à distância. Às vezes, a presença emocional dela continua ao seu redor muito depois que a distância física apareceu entre vocês. Os seres humanos estão muito mais ligados emocionalmente nas entrelinhas do que a maioria imagina, principalmente quando os sentimentos permanecem calados por muito tempo. E existe ainda outra verdade escondida da qual pouco se fala no dia a dia. Jovens costumam se sentir atraídos por almas mais velhas, porque essas almas carregam cicatrizes que, em silêncio, transmitem sabedoria e força. A dor muda as pessoas de forma profunda com o passar dos anos. A solidão também muda profundamente. A sobrevivência emocional muda para sempre, em muitos casos. E quando alguém mais jovem encontra uma pessoa que sofreu bastante, mas continuou gentil mesmo assim, isso a atinge de forma profunda. Porque bondade depois da dor parece algo sagrado e raro. Comente apegado se isso parece com alguém mais jovem em silêncio obcecado por você. Talvez essa pessoa perceba o quanto você esconde emocionalmente do mundo. Talvez note a solidão que você nunca comenta abertamente com ninguém. Talvez reconheça que atrás da sua força existe um cansaço que você carrega em silêncio. E, curiosamente, em vez de afastá-la, isso a aproxima ainda mais, de um jeito inesperado. Não de forma superficial, mas como um reconhecimento de alma que parece verdadeiro. É por isso que ela não consegue parar de pensar em você à noite, quando tudo está parado. Porque a sua existência interrompeu emocionalmente a rotina normal da vida dela. Você se tornou algo emocionalmente relevante num mundo onde a maioria das coisas parece passageira e rasa. E, uma vez que alguém emocionalmente relevante entra no subconsciente de uma pessoa, esquecê-lo se torna quase impossível. Ainda assim, essa ligação também pode confundir você, porque às vezes essa pessoa parece emocionalmente distante, logo depois de ficar próxima. Às vezes, as atitudes dela contradizem totalmente os sentimentos, sem motivo aparente. Às vezes, o silêncio dela pesa e soa alto demais para você. E essa contradição pode fazer você duvidar de si mesmo em momentos difíceis. Você pode se perguntar se imaginou tudo, mas não imaginou. Pessoas emocionalmente imaturas costumam recuar quando os sentimentos ficam reais demais para elas, principalmente os mais jovens, que ainda não aprenderam a lidar com a intensidade emocional sem fugir dela rapidamente. Elas temem se tornar vulneráveis, porque a vulnerabilidade tira o controle, e o controle parece seguro. Mas o amor nunca foi feito para parecer completamente seguro o tempo todo. O apego emocional verdadeiro desestabiliza o ego de várias formas.
Ele obriga as pessoas a enfrentarem abertamente feridas de abandono, insegurança, medo de rejeição e medo de não ser suficiente. Traz à tona necessidades emocionais que passaram anos guardando. É por isso que conexões profundas costumam gerar confusão em vez de clareza no começo. E toda noite, essa pessoa mais jovem continua travando essa batalha interna, sozinha. Parte dela quer esquecer você completamente. Parte dela não consegue soltar de jeito nenhum. Parte dela quer liberdade emocional de novo. Parte dela, em segredo, espera que você também ainda pense nela em momentos quietos. E talvez o motivo dessa história parecer dolorosamente pessoal para você agora seja porque você já viveu invisibilidade emocional por muito tempo na vida. Talvez as pessoas admirassem sua aparência, mas nunca tenham entendido de verdade sua profundidade emocional ou suas lutas. Talvez você tenha aprendido a esconder os sentimentos porque a vida ensinou que a vulnerabilidade podia ser perigosa em várias situações. Talvez você tenha se tornado emocionalmente independente, não porque quis, mas porque a decepção forçou você a construir essas paredes. Essa solidão emocional muda uma pessoa devagar, com os anos. Ela ensina a sobreviver sem apoio emocional dos outros. Ensina a manter a calma por fora enquanto dói por dentro. Ensina a carregar tempestades inteiras de sentimento atrás de um rosto tranquilo, todos os dias. E curiosamente, essa pessoa mais jovem que pensa em você toda noite sente essa tristeza escondida em você por instinto, sem palavras. É por isso que o apego dela parece mais profundo do que a lógica consegue explicar. Porque, emocionalmente, ela não está atraída apenas pela sua aparência ou pelo seu jeito de ser. Ela é atraída pela sua energia e pela sua força emocional. É atraída pelas partes de você que sobreviveram à dor sem se tornarem cruéis com os outros. É atraída pela inteligência emocional que você ganhou através do sofrimento e dos desafios. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas entendam essa forte ligação emocional vinda de uma alma mais jovem. Comente desperto se você já sentiu essa conexão estranha com alguém mais novo. Ela é atraída pela calma que você carrega depois da decepção e das dificuldades. É atraída pelo carinho que você ainda oferece, apesar de tudo o que a vida já fez com o seu coração ao longo do tempo. Esse tipo de energia se torna inesquecível, principalmente numa geração emocionalmente cansada de superficialidade e conexões falsas. E talvez essa pessoa mais jovem ainda não entenda direito que o que ela sente não é fraqueza. É um despertar da alma. Você despertou uma profundidade emocional forte dentro dela. Você a obrigou a enfrentar sentimentos que ela evitava havia muito tempo. Fez com que ela percebesse que a intimidade emocional é muito mais poderosa do que qualquer empolgação passageira. E, uma vez que alguém vive essa percepção, a atração comum deixa de satisfazer emocionalmente da mesma forma. É por isso que ela continua voltando mentalmente para você à noite, quando o mundo fica quieto, porque a sua conexão se tornou algo simbólico para ela. Você agora representa algo mais profundo no subconsciente dela. Segurança, significado, verdade emocional, vulnerabilidade, cura, desejo, estabilidade e compreensão, tudo ao mesmo tempo. E símbolos ganham força psicológica porque a mente humana atribui a eles um significado emocional que vai além de qualquer explicação racional. Às vezes, ela provavelmente fica olhando suas fotos por mais tempo do que deveria, sem perceber. Às vezes, escreve mensagens e apaga várias vezes antes de enviar. Às vezes se pergunta se contar a verdade mudaria tudo entre vocês.
e às vezes simplesmente fica acordada, sentindo falta em silêncio de alguém que nem sabe se é realmente dela. Esse tipo de dor emocional é difícil de escapar depois que começa. Mas existe algo que você nunca deve fazer depois de ouvir essa mensagem. Não diminua o seu valor correndo atrás de certeza emocional de alguém que ainda está confuso. Mesmo que essa pessoa pense em você toda noite e os sentimentos sejam reais, a verdade emocional ainda exige coragem emocional da parte dela. E coragem não pode ser forçada em ninguém. Cada um precisa estar pronto para encarar o próprio coração com honestidade, no seu tempo. O seu papel não é resgatar pessoas emocionalmente indisponíveis das próprias lutas. O seu papel é continuar alinhado com o seu valor, porque no fundo você já sabe algo importante sobre conexões. O amor verdadeiro não deveria exigir que você abandonasse a si mesmo emocionalmente de jeito nenhum. A conexão certa com o tempo vai caminhar para a honestidade, não para uma confusão e uma dúvida sem fim. Vai caminhar para a clareza emocional, não para adivinhações constantes. Vai caminhar para a vulnerabilidade, não para esconder sentimentos para sempre. Ainda assim, algumas conexões demoram para amadurecer, principalmente quando uma das almas envolvidas ainda está crescendo emocionalmente. E talvez, nesta noite, enquanto você escuta essas palavras, aquela pessoa mais jovem esteja olhando para a escuridão em algum lugar, repassando lembranças suas de novo, se perguntando se você percebe os sentimentos dela com clareza, se perguntando se o seu silêncio significa desinteresse ou apenas cautela emocional da sua parte, se perguntando se o destino colocou você na vida dela por um motivo maior do que uma simples atração passageira. Porque certas pessoas entram na nossa vida não para nos entreter, mas para nos transformar emocionalmente de um jeito duradouro. Você talvez nunca perceba o quanto mudou essa pessoa com a sua presença. O quanto de cura emocional a sua presença criou nela, sem querer. Quantas noites a sua lembrança se tornou, ao mesmo tempo, conforto e dor para ela. Quantas vezes a sua simples existência a puxou de volta de um vazio emocional que ela sentia. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual ela pensa em você todas as noites, sem exceção. Não porque você seja perfeito ou a manipulou emocionalmente, não porque ela seja fraca, mas porque algo dentro dela finalmente se sentiu compreendido quando encontrou você. E seres humanos nunca esquecem com facilidade as pessoas que os fazem se sentir emocionalmente vistos e